Um certo camponês, ele foi numa cidade, numa floresta vizinha da floresta dele. A intenção era capturar um pássaro para para manter como cativo na floresta dele. Ele queria um pássaro que fosse diferente. Ele acabou encontrando um filhote de águia. Então esse camponês pegou esse filhote de águia, trouxe para a floresta dele, para sua fazenda, e colocou esse filhote de águia no meio da criação que ele tinha de galinhas lá. Então esse pássaro começou a crescer com as galinhas, se desenvolveu com as galinhas e criou todo o hábito de galinha. Então passaram-se 5 anos e esse filhote de águia, que na verdade era uma águia, começou a crescer como se fosse galinha. Então esse naturalista, esse camponês, depois de 5 anos, ele recebeu a visita de um naturalista. E esse naturalista, quando chegou na fazenda, começou a dar uma volta, foi simplesmente visitar a fazenda desse camponês. E ele viu os jardins, viu o lago que esse fazendeiro, esse camponês tinha. E aí ele olhou no meio das galinhas e viu aquele pássaro, que no caso era uma águia. Ele disse pro camponês: esse pássaro aí não é uma galinha, esse pássaro é uma águia. O camponês olhou e falou: de fato, esse pássaro é uma águia, mas ele cresceu como galinha e age como se fosse galinha. Então ele não é mais uma águia, e é sim uma galinha. O naturalista falou: não, ele nasceu águia e sempre será uma águia. Não, aí o camponês falou: não, o senhor está enganado. Ela cresceu como galinha, criou os hábitos de galinha. Então as atitudes dessa águia é como se fosse galinha. Ela nunca mais será uma águia. O naturalista então falou: olha, amanhã eu vou fazer esse pássaro voar. E aí eles saíram. No dia seguinte, quando eles acordaram, o naturalista pegou aquela águia, foi para o ponto mais alto da fazenda, colocou ela no braço e ergueu e falou: águia, voe, você pertence aos céus e não à terra, então voe. Aí aquela águia olhou para o lado, olhou para o outro, olhou para cima e viu as galinhas ciscando grãos lá na terra, e ela pulou e foi junto com as galinhas. E aí o camponês comemorou e falou: olha, eu tô te falando, ela agora é uma galinha, nunca mais será uma águia. E o naturalista falou: não, jamais, ela é uma águia e sempre será uma águia. Então no outro dia ele falou: olha, amanhã a gente vai tentar de novo e eu vou fazer essa águia voar. No dia seguinte eles acordaram e o naturalista subiu em cima da casa e ergueu a águia lá em cima e falou: águia, voe, já que você é uma águia e não uma galinha, então voe, você pertence aos céus e não à terra. A águia olhou de novo para o redor, olhou para cima, olhou para o lado, viu as galinhas ciscando grãos lá no chão, então ela pulou de novo e foi ter junto com as galinhas. E mais uma vez o camponês comemorou e falou: olha, eu tô te falando, ela agora virou uma galinha, nunca vai voar como uma águia, porque a mentalidade, a vida dela é como se ela fosse uma galinha. O naturalista falou: não, jamais, ela ainda vai voar. Amanhã ainda nós vamos fazer o último teste e eu vou fazer essa águia voar. Então no outro dia eles acordaram bem cedo mesmo, cedinho, e foram lá no pico da montanha. Escalaram a montanha e levaram aquela águia junto com eles. E quando eles escalaram a montanha, lá no pico da montanha, o naturalista pegou aquela águia, colocou no braço, ergueu até lá em cima e disse: águia, voe, você pertence aos céus e não à terra. Você nasceu para ser águia, você pertence aos céus e não à terra, então voe. A águia, quando viu aquela altura, quando olhou, viu aquelas árvores, viu as nuvens, não viu mais o galinheiro, não viu as galinhas ciscando o grão, então ela começou a tremer. E aí o naturalista virou então aquela águia bem no rumo do sol
e o raio do sol começou a penetrar no olho daquela águia, e ela então abriu os olhos, e aí ela começou a bater as asas, voou para longe, passou pelas nuvens e voou alto, e nunca mais aquela águia voltou, porque ela nasceu para ser águia e não nasceu para ser galinha. Às vezes nós estamos rodeados de pessoas que não veem o seu valor, e às vezes elas querem dizer que nós nascemos para ser galinha e não ser águia, então fica limitando. Mas existe um potencial guardado aí dentro de você, um potencial grande, um potencial forte que precisa ser despertado, um potencial de águia, um potencial que vai fazer você voar sobre as nuvens, que vai fazer você alcançar lugares maiores e lugares altos. O apóstolo Paulo escreveu em uma das suas cartas, desperte o dom que há em ti. Então existe um dom dentro de cada um de nós, existe um dom dentro de mim, existe um dom dentro de você aí que está me vendo, um dom que precisa ser despertado. Então jamais deixe alguém te diminuir, jamais deixe alguém dizer que você não pode, jamais deixe alguém você dizer que você não consegue, porque você nasceu para voar, você pertence aos céus e não pertence à terra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.